Fala pessoal, tudo bem com vocês? É muito bom tê-la novamente aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje, algo muito especial eu estou trazendo. Vale muito a pena você ficar conosco até o final, porque nós estaremos falando a respeito disso daqui, ó. A psicologia para trader. Um dos principais e mais importantes pilares para quem está começando no Forex, que é a psicologia para trader, ok? Vamos também abordar e ensinar como lidar com emoções, falando a respeito, por exemplo, do medo, da ganância, a importância de se ter um plano de trading aqui. Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer com que se evite o famoso overtrading. Esses fatores podem ser, sim, um grande divisor de águas entre o sucesso e o fracasso para quem está começando aqui no mercado. E olha, peço para você anotar isso que eu vou falar. Muitos iniciantes, eles acreditam ser mais importante aprender estratégias, abordagens, analisar gráficos. Percebam isso. Muitos dão importância somente para isso. É importante? Sim. Mas não é tudo, porque se você não tiver uma boa mentalidade aqui, mesmo o melhor sistema, ele pode fracassar. É o que eu estou dizendo. Fica conosco até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar demais de tudo que você vai ver daqui para frente, tá certo? Bom, em qualquer parte aqui do vídeo, existe uma engrenagem que você pode aumentar a resolução do seu vídeo aqui no YouTube. Sabia disso? Procura aqui em qualquer parte do gráfico, passa o mouse aqui, você vai encontrar uma engrenagem. Tem uma opção lá para você aumentar a qualidade. Se possível, deixa ela em Full HD. Se eu não me engano, 1080p. Tá certo, pessoal? Bom, vamos falar a respeito de como lidar com as emoções aqui no mercado e vamos falar desse carinha que aí do lado está, que é o medo. O medo, muitas das vezes, ele surge quando o trader ele está inseguro naquilo que ele executa aqui. O trader ele não tem segurança no que ele faz, então ele vai operar com medo. Percebe? Por quê? Porque ele não entende completamente como o mercado funciona. Então ele está sempre arriscando muito mais do que aquilo que ele pode perder. E é exatamente isso que faz com que o trader, por exemplo, venha fechar as posições cedo demais. Ele abre uma posição fora do contexto do gerenciamento, então ele fica com aquele medo de perder. E isso faz com que o preço ande um pouquinho e ele logo feche a operação. Ele não espera o mercado se desenvolver a seu favor. Por quê? Porque ele tem medo. Imagina, por exemplo, você comprando um ativo. Vamos falar a respeito aqui do... Qual par que eu estou aqui? O dólar ien. Pronto, vamos falar aqui a respeito do dólar ien. Deixa eu colocar aqui, ó. Faz de conta, tá, pessoal? Você fez uma entrada de venda por qualquer razão ou motivo. Você fez uma entrada de venda aqui, ó. Neste ponto aqui. Deixa eu até pegar uma ferramenta mais adequada para isso. Você fez uma entrada de venda exatamente aqui. Neste ponto aqui, ó. Ok? Neste ponto aqui. Aumentei aí para você ver. Agora, o que acontece? Vejam vocês que o mercado, ele andou um pouquinho contra aqui, né? Percebe? Entende o que aconteceu? E ele entrou, observando depois a movimentação, no viés correto, na direção correta do mercado. Mas o trader que ele não confia naquilo que ele faz, ele logo entra em pânico quando ele vê isso daqui. E o que acontece, pessoal? Ele fecha a posição, ok? Ele fecha a posição e é exatamente quando ele fecha a posição que o mercado vai a favor do movimento que outrora ele havia pleiteado. Então vejam vocês que esse aqui é apenas um dos exemplos que eu posso dar de quem opera com medo. Ele fica em pânico, ele logo fecha a operação. Entende isso? E minutos depois, como estamos vendo aqui, o mercado ele vira a favor e atinge os alvos, né? Ou seja, aquilo que o trader ele havia planejado inicialmente. Se ele tinha alvos inferiores, é óbvio, então é após, quando ele fecha o trade, que o mercado vai. Isso acontece demais. Por quê? Porque você tem medo de seguir a sua abordagem. E são vários tipos nos quais nós podemos caracterizar esse medo, que inclusive quando você entra com determinados lotes, qualquer movimento contrário você vai e fecha o trade. Então, a dica que eu posso lhe passar para você lidar com o medo, inicialmente, óbvio, é você operar. Deixa eu colocar aqui, ó, lotes menores. Vejam isso, ó. Lotes menores, ok. Essa é uma dica que eu posso dar. É você que tem medo, operar lotes menores até que você vai
até que você se aperfeiçoe naquilo que você executa, tá certo? Venha se aperfeiçoar e, sobretudo, operar em percentual. Isso aqui é o que fará a grande diferença. São várias as ferramentas, pessoal, de boletas de trading que temos espalhadas por aí, tá certo? Então você pode escolher uma onde o cálculo do lote fica de lado. Por quê? Porque você programa essa boleta para fazer com que, quando você entrar no mercado, colocar sua ordem pendente ali, aquele range que você delimitou como ponto de entrada e o seu risco seja calculado em percentual. Então, operar lotes menores, principalmente você que está começando, opera com os menores lotes possíveis, com o menor percentual possível. Por quê? Porque isso irá reduzir a pressão emocional. E você pode ter certeza que até que você se aperfeiçoe, consequentemente, o impacto financeiro ele será menor. E isso te traz tranquilidade para seguir estudando e fazer a próxima operação. Sem falar da importância de utilizar stop loss sempre. Então você sempre define previamente, antes de fazer o trade, o quanto você está disposto a arriscar na operação, e você então coloca o seu stop ali para proteger o seu capital. Isso elimina o medo de perder muito mais do que aquilo que você planejou, porque o seu stop está ali, e porque você já se conduz da maneira correta, ou seja, você faz a sua análise, coloca o seu stop, faz a sua entrada, você sabe que se a operação der errado, ela não passará daquele limite de perda. Então isso ajuda você a se manter fiel na sua abordagem, sem que, só pelo fato do preço ter andado um pouquinho, você já fecha a operação com medo. Diminua o lote e opere percentual do capital, tá certo? O que nós vamos falar agora é a respeito desse carinha aqui, ó, a ganância, meus amigos. Porque a ganância, ela aparece quando o trader ele quer lucrar muito mais do que o esperado. Sabe aquele trader que ele quer pegar muito mais do que aquilo que o mercado, naquele movimento, é capaz de dar sem resistência? Porque é exatamente isso o que nós fazemos aqui a maior parte das vezes. É o trade mais fácil. Então, ora, se eu fiz a entrada, eu tenho o meu alvo, os meus pontos de parciais, é óbvio que quando chegar no meu alvo, nos meus pontos de parciais, eu vou fazer a minha parcial, eu vou fechar a minha operação. Porque existe uma análise que anteriormente foi feita dizendo que o trade se encerra ali. Eu sempre falo que trade tem começo, meio e fim. Ele tem aonde começar e ele tem aonde terminar. Então, a ganância faz com que você assuma riscos desnecessários por acreditar que o mercado ele vai continuar subindo ou descendo. Por exemplo, você abre uma posição em qualquer lugar aqui. Vamos falar a respeito aqui mesmo, do CAD-ien, é isso mesmo, dólar-ien, que nós estamos aqui. Então, por qualquer razão, por qualquer motivo, você fez uma entrada de compra exatamente nesse ponto aqui, tá bom, pessoal? Por qualquer razão e motivo, você detectou estes fundos ascendentes aqui, você esperou uma pequena correção, o rompimento da estrutura para você comprar, e o mercado, ele andou ao seu favor. Só que havia um limite estatístico ali, como a máxima do dia. Olha só lá, minha bolinha lá em cima, meu círculo lá. E você não percebeu isso, você não vai romper, porque o mercado já está bastante ao seu favor. De repente, meus amigos, isso aqui começa a acontecer. Perceberam ou não? Isso aqui começa a acontecer só por causa da ganância. De repente, você tinha um alvo que delimitava exatamente aonde a operação ela deveria ser finalizada. E o preço vai e ele reverte. E você termina, em algumas vezes, ou muitas das vezes, uma operação que era lucrativa no prejuízo, e é a ganância que tem feito isso com você. É a ganância que tem feito com que você ignore o seu plano. É a ganância que tem feito com que você seja indisciplinado. Então, qual a dica que eu lhe dou para você controlar a ganância? Veja só, hein? A dica que eu dou para você controlar a ganância literalmente e não mais se permitir ser prejudicado por ela. É você definir quais são as suas metas diárias, é você definir quais são as suas metas semanais, é você colocar o seu alvo e esperar que o preço atinja o seu alvo, seus pontos de parciais. Percebe? Se você estabeleceu, como por exemplo, um limite para ganhar 500 pontos por dia, olha, eu vou buscar dentro de determinadas movimentações 500 pontos. Bateu 500 pontos, acabou. Seja por meio de 2, 3 operações, você fecha a operação, você fecha a plataforma e você encerra o seu dia. É muito importante quem tem sido sabotado pela ganância entender que você tem que aceitar
que nem todo movimento, tá, pessoal, ele será capturado ali pelo mercado. Nem todo movimento, o mercado ele vai exatamente ali onde você gostaria que ele fosse, além do que você outrora havia programado. Então você não permite que a ganância ela venha falar mais forte, tá certo, pessoal? Não, então você delimita os seus alvos ali quando isso acontece, você fecha a plataforma, você não opera mais. E é isso que vai garantir para vocês a consistência, é isso que vai garantir para vocês com que alvos sejam alcançados aos poucos, ao invés de você ter na mente que você tem que ganhar tudo de uma vez. Perceberam ou não? Falamos a respeito do medo, falamos a respeito da ganância e ensinamos vocês como a controlar isso nesses dois fatores muito importantes. Como, por exemplo, agora, a importância de se ter um plano de trade. Você precisa saber o que é que te move aqui a comprar ou a vender. Você precisa saber quais as razões, quais as variáveis que você reúne para fazer a operação aqui, e isso só lhe trará benefício. Além de isso também eliminar toda e qualquer decisão impulsiva com base na emoção e faz com que você saiba o que fazer em todas as situações. Momento de comprar, momento de vender, momento de não fazer nada. Só tem benefício quando você tem um plano de trading. Um plano de trading. E muito bem feito. Ou seja, você aprendeu a fazer algo e você faz bem feito. Isso traz clareza para você. Quando você tem que entrar, quando você tem que sair, isso faz com que você não mais cometa os erros emocionais, isso faz com que você tenha uma gestão clara de risco, recompensa, isso faz com que você entre no mercado por meio de estruturas básicas, você não fica inventando moda aqui, percebe? Você sabe qual é o seu gatilho para operar, para negociar, você sabe onde você tem que sair, seja com lucro ou prejuízo da operação, haja vista que nunca se tira por base o resultado de uma única operação, mas por meio de uma sequência de operações. Você não deve se julgar um bom trader ou um péssimo trader, ou um trader que está aprendendo, com base no resultado de uma única operação. Pega o resultado de várias operações e te faz a equação disso. Mais você tem acertado do que errado, então tá ótimo. Mais você tem errado do que acertado, então precisa estudar mais. Percebe? Então, quando você tem um plano de trading, você só tem benefício. Quando que você sai da operação com lucro ou com prejuízo? Qual percentual do capital você está disposto a colocar naquela operação? Entende? Então, isso vai fazer com que você opere com clareza, com objetividade, tá certo, pessoal? E você sabe disso, que, por exemplo, quando o mercado ele atinge o seu alvo ali, ok? O seu alvo ali, então, literalmente, você fecha a operação e ponto final. Então, não somente o seu alvo, como também o seu limite de perda. O mais importante aqui, pessoal, é você seguir o seu plano. Seguir o seu plano. Mesmo que você tenha vontade de alterá-lo no meio da operação, porque não existe isso. Não se muda o plano de trading no meio de uma operação. Tudo tem que ser visto antes de você fazer a operação, tá certo? Não muda o seu plano. Outra coisa, como evitar o overtrading, pessoal? Porque o overtrading, ele faz... Deixa eu puxar essa telinha para cá. O overtrading, eu quero mostrar isso aqui para vocês. O overtrading, ele acaba, né, com o trader. Esse aqui é o carinha do overtrading. Olha só. Pronto, tá aí. Ó. Ele acaba com o cara, né? O overtrading, que é quando você opera em excesso. Todas as vezes que você opera em excesso, você está em overtrading. Principalmente quando você quer recuperar algum prejuízo, alguma perda. Eu não digo prejuízo. Prejuízo tem quem permite que o gerenciamento saia do controle. Se você permitiu que o seu gerenciamento fosse furado, você furou o seu gerenciamento, então você teve prejuízo. Mas se antes de fazer o trade você calculou aquilo que você aceita deixar no mercado e que te mantém tranquilo para fazer a próxima operação, então o que acontece? Se isso ocorre, ou seja, o preço foi lá e pegou esse limite de perda, você teve uma perda e você permanece no gráfico ali, porque agora o seu objetivo não é mais operar bem, o seu objetivo agora não é mais operar pouco e operar com qualidade, o seu objetivo agora é recuperar perdas, porque o que você quer é buscar lucros maiores. Então você acaba ficando preso no mercado e isso te trará problemas. Por quê?
além de trazer fadiga emocional, isso leva também você a tomar decisões ruins, pessoal. Só um minutinho. Todas as operações que você venha fazer, quando já era para você parar, essas operações têm grande chance de tornarem-se operações sabotadoras, porque você já começou quebrando o seu plano de trade. Era para você parar, mas você disse assim, olha, eu vou ficar só mais um pouquinho, aumentando desnecessariamente o seu risco e, consequentemente, acentuando ainda mais o declive do seu capital. Então, por exemplo, imagina que você perdeu 2 operações seguidas, tá? A partir do momento que você já abre outra operação para tentar recuperar, você pode ter certeza que esse tipo de atitude é uma atitude sabotadora, porque você entra sem análise, você entrou apenas por impulso, porque você não queria deixar aquilo no mercado. E detalhe, hein? Deixou no mercado algo que antes você havia acordado com ele dizendo, olha, esse é o meu limite de perda. Chegando aqui, acabou o trade. E o preço foi lá, pegou a sua perda, mas você logo abriu uma posição contrária, se perdeu todo no seu plano de trading. Isso é o overtrade. Isso é o overtrade. Ele acaba com a sua mente e ele faz com que o seu operacional seja um operacional frágil, além de fragilizar também você emocionalmente. Então, como lidar com o overtrade? Primeiro, limitar o número de operações diárias. Você precisa limitar o número de operações que você faz. Ou você pega um percentual do seu capital, por exemplo, eu quero arriscar 1% ao dia. Então eu pego 1%, divido por 4 e vou fazer 4 entradas de 0,25% do meu capital. Se as 4 operações der errado, eu deixei 1% no mercado, mas você está limitado a um risco de 1% por meio de 4 operações. Agora, isso é um exemplo que eu estou dando, você pode fazer esse percentual da maneira que você fica mais confortável. O mais importante é o seguinte, se eu perder 4 operações, eu paro de operar independente do resultado. Perceberam ou não? Independente do resultado, eu paro literalmente de operar. 2 operações das 4 que eu fiz deram alvo, ótimo. Se você assim deseja, logo para de operar. Agora, se você tem 1% para arriscar o dia por meio de 4 operações de 0,25 de risco, falando em percentual, e as 4 deram errado, acabou, meus amigos. Não fique nessa de... Não se permitam cair no overtrading. Outro detalhe importante, estabeleça um horário para você operar. Além de dizer para você mesmo quantas operações você vai fazer, e eu já ensinei você como dividir isso de forma responsável, defina quais os horários que você vai operar. Você vai operar pela manhã? Qual horário? De 7 às 10, de 7 às 11, de 7 ao meio-dia, de 9 ao meio-dia? Seja fiel neste horário. À noite, seja fiel neste horário. Por exemplo, você é um cara que gosta de operar a abertura de Londres. Então, se é o que você gosta, se é o que você sabe fazer, então é neste horário que você vai operar, e isso vai fazer com que você até mesmo perca tempo e evita ao longo do caminho decisões impulsivas. Aprenda, pessoal, a aceitar de forma natural perdas. Uma operação de resultado negativo é apenas uma operação de resultado negativo. Ponto final. Essa operação já não volta mais. Olhe daqui para frente. Por isso que você tem que operar com um percentual bacana, para isso não mexer com o seu mental na hora de fazer o próximo trade. Detalhe, se você teve um dia ruim, encerra suas operações, analisa o porquê que deu errado e não tente recuperar perdas. Eu posso resumir para vocês que controlar as emoções aqui no mercado é extremamente importante, é fundamental para você ter sucesso aqui no Forex, no mercado internacional, em qualquer mercado que você esteja operando. O medo, a ganância, fará com que você tome decisões impulsivas. E é exatamente isso que leva muitos traders ao fracasso. Você pode controlar tudo isso por meio da fidelidade a um bom sistema de trading. Além disso, você evita também, porque se você tem um sistema a ser seguido, você evita o overtrading, porque você não opera mais em excesso, sabendo você que isso é prejudicial, principalmente para tomar decisões futuras. Ok, meus amigos? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa aqui o seu comentário, suas experiências com qualquer um desses aspectos que eu citei aqui, seja com a ganância, com medo, seja com overtrading.
quais desses desafios você tem enfrentado, quais desses desafios você enfrenta no seu dia a dia como trader. E não se esqueça de, além de comentar, se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Sim, o seu like é muito importante porque é o seu joinha que faz com que o YouTube entregue cada vez mais o nosso conteúdo. Para mais dicas como essa, comente aqui se você tem um tema que gostaria que eu viesse falar. Traz para cá, aqui nos comentários, que nós estamos de olho. Aqui na descrição do nosso vídeo existe todo o conteúdo a respeito do nosso treinamento, para você fazer, internalizar todo o nosso conhecimento e vir operar conosco na sala fechada. Galera, fiquem todos com Deus, um forte abraço, espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!